Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. O assunto que nós vamos entrar neste vídeo é um assunto muito sério. Eu gravei um vídeo há um tempo atrás em que eu disse que os líderes religiosos matariam Jesus se Jesus tivesse nascido hoje. Por que eles fariam isso? Porque a mensagem que Jesus veio trazer ao mundo sempre foi e será uma ameaça a todo o sistema religioso. Porque as mensagens de Jesus contradiz as mensagens do sistema religioso. O sistema religioso usa as escrituras para justificar o que eles querem fazer, como eles querem manter as suas religiões, suas doutrinas, suas igrejas, seus dogmas, seus ritos, para prender a pessoa dentro desses costumes, desses dogmas, desses ritos, dessas mensagens, para fazer subsistir as suas igrejas, melhor dizer, aquilo que os dão lucro. Então, eles não deixam claro para os seguidores que quem matou Jesus foram os líderes religiosos. E eles mataram Jesus justamente por isso, por sentir que Jesus era uma ameaça às fontes de lucros que a religião e a religiosidade lhes davam. Então você vai compreender aqui, esse vídeo que nós vamos gravar aqui é para tentar um pouquinho, para ver se você abre um pouquinho a tua mente, para que você venha refletir um pouquinho. E quem sabe você possa começar a desconfiar, principalmente porque os líderes religiosos costumam tentar ofender a nossa pessoa. Eles procuram ofender, não é aquilo que nós dizemos, não. Eles tentam desviar o foco atingindo a pessoa. Imagine se nós quiséssemos atingir as pessoas que mentem, que trazem essas mentiras, que mantêm essas mentiras religiosas. Não, nós confrontamos o que eles dizem, o que eles pregam, não quem são eles. Porque se fôssemos fazer isso, com certeza pegaríamos todo no flagrante. E não tenha dúvida disso. E se nós não pegássemos no flagrante, o próprio Senhor Jesus pega o homem, qualquer um homem, no flagrante, dentro do seu próprio coração. É preciso que quando eles tentam nos ofender a nossa pessoa, que os seguidores desses homens, os prisioneiros desses homens, desconfiem. E venha refletir e se autoquestionar e perguntar: por que o meu pastor, o meu líder, o meu padre, meu pai de santo, o meu médium, por que eles não confrontam o que esses meninos dizem? Mas em vez deles confrontarem o que essas pessoas como nós dizemos, eles tentam confrontar a nossa vida, tentar nos atingir, não o que nós dizemos, atingir a nossa pessoa. Então, isso é para você um pouco, para que você possa tentar refletir um pouquinho sobre o que nós vamos trazer hoje. E confirmo isso. Todo líder religioso, todo pastor, todo médium, todo pai de santo, todo padre, todo líder religioso, pode ser rabino, seja quem for, todo ele sabe que Jesus e a mensagem de Jesus é uma ameaça às suas fontes de lucros. Porque as doutrinas são fontes de lucros. Os ritos são fontes de lucros. Por isso que essas igrejas, suas empresas crescem em filiais e filiais e filiais e filiais e filiais e filiais e filiais. Todas custam caro. Para manter tudo isso custa caro. Custa dinheiro e custa esconder a verdade. Então esse assunto que nós vamos entrar aqui é um assunto sobre Judas. Isso mesmo. Judas foi quem vendeu Jesus aos líderes religiosos. E os líderes religiosos queriam matar Jesus, porque Jesus veio, de fato, acabar com essa história de templo-centrismo, essa história de templo de alvenaria.
Jesus veio construir no coração do homem um templo para Deus. É como Paulo diz aos Coríntios, que lá o pessoal de Coríntios não sabiam disso. Paulo chega a dizer, não sabeis vós que sois templo do Espírito, morada do Altíssimo? Jesus veio para acabar com esse negócio de eu estou servindo a Deus. Eu estou servindo a Jesus. Olha, Paulo anunciou que o Deus que ele anunciava e do qual nós anunciamos hoje não requer nada das mãos dos homens. Não habita em templos de madeira, de pedra, de pau e de alvenaria, não é isso? E não requer nada das mãos dos homens. Inclusive até respondo a uma irmã que me perguntou, você não tem medo de que Deus te castigue? Desse Deus conivente com mentiras, eu não tenho medo. Desse Deus que precisa do dinheiro, que requer as coisas da mão do homem para subsistir a sua casa, senão ela cai, e enriquecer os seus emissários, desse Deus, Jesus deixou lá essa marca deles lá atrás. Quando os fariseus, quando aqueles homens diziam ser filhos de Abraão, diziam ser filhos de Deus. E Jesus, ali acabando com aquela festa, inclusive, os seguidores daqueles homens devem ter ficado decepcionados, por Jesus dizer que os seus líderes, o pai deles era o diabo. Então, não tenha dúvida do que eu vou lhe dizer aqui. Esses homens dizem que são filhos de Deus, mas os seus frutos são malignos. Esses homens dizem que usa as escrituras para o bem, mas os seus exemplos é de enriquecimento às custas de pobre, usando o nome de Deus para um suposto Deus que não gosta de trabalhar, que depende do dinheiro do homem, que depende dos esforços físicos. Esse não é o Deus verdadeiro, irmã. Esse não é o Deus de Jesus Cristo. Esse não é o Deus do qual Paulo anunciou, que o Deus que eu vos anuncio não requer nada das mãos dos homens e nem habita em templo, minha irmã. Entendeu a diferença? Porque eu não tenho medo desse Deus religioso? Porque esse Deus religioso aí é conivente com essas mentiras desses homens, que é o mesmo Deus mentiroso que era conivente com aqueles mentirosos que mataram Jesus. E por isso Jesus os denuncia dizendo, vós diz que são filhos de Abraão, mas até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Vós diz que tem como pai que tem como pai Deus, mas o vosso pai é o diabo. Então não é porque eles falam de Jesus, falam de evangelho, falam de Bíblia, falam de Deus, que eu sou obrigado a segui-los e acreditar. De jeito nenhum. Eu sigo a Jesus, eu acredito no Senhor Jesus, o eterno. Não o Jesus conivente com mentiras. Não o Jesus que anda pedindo dinheiro para pobre, para construir casa para morar, porque se não construir casa, fica sem casa, não é isso? Casa de Deus, né? Não é isso mesmo? Então vamos lá. Vamos ler o livro de Mateus 26, do 1 ao 15. Eu fiz essa abertura aqui, isso é um vídeo amador, então não é um vídeo profissional e nós estamos querendo aqui comunicar. É comunicação, então não se preocupe muito se eu erro, se eu tenho algum erro de concordância de português, não se preocupe, não te apega a isso não. Eu tenho 52 anos e até aqui eu tenho me comunicado com as pessoas desde criança, desde quando eu aprendi a falar, eu aprendi a comunicar. Eu comunico com minha mãe, com meu pai, com meu irmão, com meus amigos e comunico com todo mundo. Agora, se você quiser um erudito, se você quiser olha, vai na Academia Brasileira de Letras, que você vai conversar só e ouvir só pessoas que realmente sobre a literatura, sobre o português, eles não erram praticamente nunca. E às vezes algum corrige o outro. Agora, se você quiser comunicação para nós comunicarmos, que você venha entender o que eu estou dizendo, eu tenho certeza que você pode me ignorar, mas que entender, você vai entender, ok? Então vamos lá. Vendendo Jesus aos líderes das igrejas. Quanto mais você entrega, mais bênçãos são prometidas para você. É isso mesmo. Quanto mais você entrega Jesus na mão dos seus líderes, mais bênção eles prometem para você. É como Judas foi vender Jesus lá, né? Então eu entrego Jesus por quanto? Quanto vocês dão a ele? Então ofereceram aí Judas... ofereceram 30 moedas de pratas para Judas entregar Jesus. Então entregou Jesus por completo na mão dos religiosos, fariseus, líderes religiosos. Fosse hoje, líderes de igrejas, que tem muito a perder com o evangelho de Jesus. Não tem a ganhar não, tem muito a perder. Ganhar eles têm dinheiro, almas, seguidores, escravos religiosos, mas é um prejuízo que o verdadeiro Cristo e o verdadeiro Deus dá a estes homens. Não tenha dúvida disso. Nós vamos
ler aqui Mateus 26, do 1 ao 15, e você estará compreendendo um pouco sobre isso. Você vai entender, Paulo, então você está dizendo que eu estou vendendo Jesus para o meu pastor da minha igreja? Está sim. Você não percebe que está, porque você foi enganado desde o princípio. É como Jesus disse lá aos líderes religiosos, né? Satanás é mentiroso desde o princípio. Então, nós nascemos de uma normalidade do engano e da mentira, e por isso, desde o princípio, estamos nos enganando, e desde o princípio, nós entregamos Jesus, vendemos Jesus aos líderes religiosos. O que eu estou dizendo é que o verdadeiro Cristo te ama, o verdadeiro Cristo de Deus morreu por você, o verdadeiro Cristo de Deus te ensinou como seguir ele, e você vai entrega essa coisa, essa preciosa que é a fé que você tem em Jesus, você entrega na mão dos líderes religiosos a troco de barganhas, de promessas, de bênçãos materiais, de livramentos na terra e de outras coisas mais que as religiões e igrejas prometem. Não é à toa que os cultos são cultos de promessa. Raramente há um culto que não tenha promessa, porque se não tiver promessa o povo não vai. Vós me louvas com lábios, mas o vosso coração está longe de mim. Vós estão aqui pelo pão que perece, não pelo pão que permanece. Para de falar essas mentiras, para de prometer aquilo que Deus não está prometendo. Aí você vai perceber que as gaiolas desses homens vão ficar vazias, porque as pessoas vão correr para o Cristo do Deus vivo, o verdadeiro Cristo. Esse que está no coração dessas pessoas, e elas vão lá para as igrejas, vender esse Jesus maravilhoso aos líderes religiosos, em troca dessas falsas mensagens, dessas conjecturações bíblicas e deduções bíblicas, que é Deus quer falar diretamente com você, mas você não consegue ouvir a voz de Deus, só quer ouvir a voz de Deus através dessas mensagens manipuladoras. Paulo chamava esse comportamento de falsificadores da palavra de Deus. Pegam Jesus e entorta toda a informação sobre Jesus ao bel prazer e fazer seguidores após si, como Jesus condena essas práticas lá em Mateus 23:15. Percorrei a terra e o mar procurando fazer um convertido. Não sabeis vós que depois que os tendes convertido, fazeis 2 vezes mais filho do inferno? É isso mesmo, é convertido, é evangelização mesmo. Não é o id de Jesus anunciar, não. É esse id, pregar o evangelho nas praças, nas ruas, e depois arrastar as pessoas para dentro das suas igrejas, para seguir a doutrina dos seus líderes e os ritos dos seus líderes, e depois ficarem presos, enjaulados nisso aí. É o que Jesus está dizendo lá em Mateus 23:15. Os líderes não falam isso para você, não pregam isso para você, sabe por quê? Porque ele sabe que isso vai te libertar, meu irmão. Ele sabe que vai libertar você, minha irmã. Então é necessário que você atente para a verdade, porque você tem uma alma e você vai prestar conta a Deus. Os seus líderes não irão prestar conta a Deus, mas você vai prestar conta a Deus. E está nessa hora que você possa ler as Escrituras não mais com o olhar desses líderes como eles te ensinaram, porque são enganadores e mentirosos. Vamos continuar aqui, nós vamos ler agora esse texto em Mateus, ok? Vamos lá. Verso 1. Tendo dito essas coisas, disse Jesus aos seus discípulos. Verso 2. Como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser, crucificado, ok? Vou dar uma pequena pausa. Jesus ia ser entregue aos líderes religiosos para ser morto. Entendeu? Verso 3. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. Vou fazer outra pausa. Caifás era o sumo sacerdote mandão do templo, que pertencia a Herodes, o rei Herodes. Foi ele que reconstruiu o templo, ok? E Caifás estava ali empossado por Herodes. Mas Caifás não era para estar ali, porque na lei diz que quem teria que ser o sumo sacerdote ou sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. E aí Caifás não nasceu na tribo de Levi, que é a tribo de Zacarias, a tribo de Arão, a tribo de João Batista. Nos dias de João Batista, a corrupção dos líderes religiosos é tão grande que João Batista foi para o deserto, não ficou no meio dessa prostituição religiosa. É como os dias de hoje. Você pensa que Jesus está nesses líderes religiosos? Vocês estão sendo enganados por esses homens.
Porque com palavras doces e palavras humanas, palavras para persuadir pessoas, como diz em Jeremias capítulo 5, 22, né? Armam laços para prender, mas não para prender pássaros, mas para prender pessoas em suas gaiolas. E por isso as suas gaiolas estão cheias, e eles se enriquecem com isso. Lê lá Jeremias capítulo 5, do verso 22 ao 28 ou 27, que você vai ver, é muito idêntico, muito parecido com as práticas malignas dos líderes de hoje, meu irmão e minha irmã. Vamos ver. Verso 4. E juntos planejavam prender Jesus, a traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Vou dar outra pausa. É isso mesmo. Eles queriam matar Jesus, mas não queriam tornar notório a morte de Jesus. Deu para entender? É o que é essa cambada de hoje, maligna hoje, fazem isso, constantemente fazem isso. Nos perseguem, mas não querem demonstrar aos seus seguidores que são maus, que são perversos. Fazem na surdina, mas não tem jeito não. Vem para a luz, e na luz todas as coisas são descobertas. Todas as coisas que fazem aos escondidos, nas escuras, vão se tornar claras na luz, para que todos vejam e saibam quem são esses demônios. Verso 5. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Verso 6. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, verso 7. Aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava inclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram, por que esse desperdício? Vamos lá. Continua lendo, ok? Este perfume pode ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Agora eu vou fazer aqui uma pausa. Quando os líderes religiosos, para desvirtuar a verdade e para tentar distrair os seus seguidores, eles nos acusam de que nós fazemos como os discípulos de Jesus fizeram. Não dá dinheiro para a igreja, porque esse dinheiro poderia ajudar os pobres. Eles usam esses argumentos. Eles usam isso para dizer que os seguidores dessas igrejas têm que realmente dar para Jesus, entre aspas, igreja, cujo CPF é dos líderes, que banqueteiam com dinheiro desses fiéis, que usam o dinheiro que supostamente é para Jesus, para engrandecer a sua empresa religiosa e se perpetuar no poder. E com esse dinheiro ajudar a eleger deputados, senadores, enfim, viver aquilo que os líderes daquela época viviam em conchavo com Herodes e Pilatos e outros. Porque a religião, os líderes religiosos é assim. No púlpito são santinhos. Fora do púlpito, eles têm os interesses deles, que são colher das igrejas os valores e o dinheiro do suor das pessoas, em nome de um suposto Deus, que não é o Deus verdadeiro, é lógico, é o Deus implantado por eles na cabeça das pessoas, não no coração, mas na cabeça das pessoas, e as pessoas não reconhecem o Deus verdadeiro porque está anestesiado por esse falso Deus, esses líderes religiosos. Mas eu vou usar do mesmo texto que eles usam de argumento para nos acusar, para dizer que nós, por não querer dar dinheiro para Jesus, então não quero dar dinheiro para a igreja. Então vamos lá, é verdade, nós não queremos dar dinheiro para a igreja porque nós temos a consciência que nós não estamos dando dinheiro para Jesus, nós estamos dando dinheiro para eles. Porque todo o dinheiro cai no CPF deles, contas bancárias, vai para o mercado financeiro para comprar ações e comprar propriedades, templos, terras e fazendas, em nome deles, o CPF deles. Agora, vocês sabem disso, mas continuam entregando Jesus na mão desses homens. Vamos continuar lendo aqui. Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Quem falou isso foi os discípulos.
Mas olha o que Jesus diz. Agora o que vocês vão pegar, vocês vão entenderem que os líderes de vocês usam esse texto malignamente, ok? Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Maravilhoso, não é? E foi isso que ela fez. Foi ela se derramou ali, não foi só o perfume, a alma dela se derramou ao Cristo de Deus vivo, ao Senhor Jesus. Mas os líderes religiosos não têm o direito de usar desse texto para dizer que o dinheiro que tem que dar para as igrejas dele estão dando para Jesus, que você sabe que não é para Jesus. Paulo, por que não é para Jesus? Eu vou ler um texto aqui, Mateus 25, 42 ao 46, ok? Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitando de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês deixaram de fazer a algum desses pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E esses irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Sabe por quê? Porque quando os líderes religiosos usam desse texto que eu acabei de ler aqui agora, para dizer que tem que dar dinheiro para Jesus, mas é dando para as igrejas, para enriquecer as empresas religiosas deles, para eles se banquetearem e perpetuarem, dando formação acadêmica, riqueza, mulher, parente, primo e filhos, e o rebanho chupando o dedo, é porque eles são mentirosos, enganadores, e é isso mesmo, vocês são levados a dar para essas igrejas, porque vocês não estão dando aos pobres e necessitados. Vocês são iludidos a achar que dando para a igreja está dando para Jesus. Não, Jesus está dizendo que deixasse de fazer, deixasse de ajudar a esses pequeninos, que vocês sabem que o mundo inteiro está precisando. Aí você agora pode até usar o argumento do seu líder para dizer: mas Paulo, a obra de Deus, temos que realizar a obra de Deus, não ser obra de caridade. Eu vou mostrar aqui que nesse texto aqui é onde você apanha esses mentirosos no engano e na mentira. Vamos ver? Vamos ver o verso 12. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez, a fim de me preparar para o sepultamento. Deu para entender agora? O ato daquela mulher foi profundo, maravilhoso, aos olhos de Cristo. Mas o Senhor Jesus ali para ele era profético. No entendimento do Senhor Jesus era uma preparação, porque ele ia ser morto, preparando Cristo para o momento terrível, que para nós, com grande alegria, na morte de Jesus, tivemos a vida eterna. Então, teve um momento específico. O que ela fez com Jesus, o que ela deu para Jesus, teve um momento específico. Para aquele momento, era para aquele exato momento. E esse texto não justifica que por aquela mulher ter feito isso, você tem que dar dinheiro para a igreja, porque está dando para Jesus, que você sabe que não está dando para Jesus, está dando para esses malignos. E agora aqui nesse texto agora aqui é que nós vamos entender se o ato daquela mulher era para continuar fazendo pós a morte de Jesus, ou qual era a recomendação de Jesus pós a sua morte. Agora nós vamos entender agora. Digamos que essa mulher tivesse outro vidro de alabastro, e ela usou, isso é um exemplo, estou construindo uma história. Estou agora conjecturando, não é isso? Digamos, os religiosos na conjecturação afirmam. Eu não estou afirmando agora eu vou conjecturar só, sem afirmação nenhuma. É uma curiosidade. Digamos que ela tivesse outro vidro de alabastro, ok? De perfume. E Jesus tivesse morrido. Você acha que ela usaria esse outro frasco de perfume em Jesus? Não. Ela não usaria. O que ela faria então? Ela faria o que Jesus disse aqui agora, quer ver? Quando derramou, o verso 13 agora. Eu lhes asseguro, perdão, voltando ao verso 12.
Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de preparar para o sepultamento. Verso 3. Eu lhes asseguro, onde quer que for este evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que fez está contado à sua memória. Então um dos 12, chamando Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes. Eu mesmo com óculos, eu estou enxergando mal, mas eu perdi o verso 11. Eu vou ter que voltar no verso 11 para tentar explicar melhor. Tenha só um pouquinho de paciência, porque você já escutou tantos mentirosos, você escutou, perdeu horas e pagou por isso a esses líderes religiosos e estão fazendo isso para você de graça. Nós estamos aqui debatendo isso de graça, não te custa nada, então pede só mais um segundinho comigo, ok? Eu vou voltar ao verso 11. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Foi a resposta que Jesus deu aqui para o verso 10. No verso 9, ele diz: esse perfume poderia ser vendido a alto preço e dar aos pobres. Ok. Jesus, no verso 10, diz: não, né? Porque vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Ok? Ótimo, foi maravilhoso. Isso antes da morte de Jesus. Mas uma vez Jesus deixando claro, olha o que aconteceria pós a sua morte. Porque ela preparando Jesus para o sepultamento de Jesus. Mas no verso 11 ele dá agora uma profecia, uma palavra para que nós devemos fazer, que é o que eu li o texto o que eu acabei de ler distante o texto, onde Jesus diz: olha, tive fome e não me deste o que comer, tive sede, enfermo e preso e não me deste o que beber, nem que comer, nem remédios, e nem vieste me visitar. E quando deixaste de fazer a mim, deixaste de fazer a esses pequeninos, estão deixando de fazer a mim. É o mesmo que Jesus está dizendo aqui agora, olha, o verso 11, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Então naquele exato momento, naqueles dias antes da morte de Jesus, de fato, tudo que você fizesse para o Senhor Jesus era lindo, era maravilhoso, era preciso, mas pós a morte de Jesus, o verso 11 aqui revela: porque eu serei tirado, a mim nem sempre terei, fisicamente, mas vocês sempre tereis pobres consigo. Aí é onde a profecia de Jesus se cumpre, né? Quando deste, tive fome, me deste o que comer, tive sede, me deste o que beber, estive preso, vieste me visitar, estive enfermo e vieste me visitar. Cumpre-se isso agora nesse verso 11. Pois os pobres vocês sempre terão consigo. Então, você que entendeu isso agora, você não dá mais dinheiro para a igreja, não dá mais dinheiro para religião nenhuma, não dá mais dinheiro para sustentar esse vício, esse religioso, esse engano religioso. Divida com teu irmão, reparta com teu irmão, reparta com aqueles que precisam. Vamos ler, vamos confirmar isso. É um texto até que esses marginais da fé, eles usam isso muito, esse texto aqui, mas eles usam enganando e mentindo. Vamos usar como ele realmente se encontra? Coríntios 2, capítulo 9, verso 9. Como está escrito: distribuiu, deu seus bens aos necessitados e a sua justiça dura para sempre. Deu para entender agora? Mas quando eles querem justificar dinheiro para a igreja, eles usam esse texto lá do livro de Corinto para dizer que você tem que dar dinheiro para a igreja, para a instituição religiosa deles. Esses homens mentem. Você, filho de Deus vivo, que entendeu isso, não caia você no verso 14 aqui, como aconteceu. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes do sacerdote e lhes perguntou, agora no verso 15, o que me darão se eu entregar a vocês? E eles lhe fixaram o preço de 30 moedas de pratas. É isso mesmo. Tanto é que entregando Jesus, o que você recebe desses líderes religiosos são promessas. São bênçãos, né? Olha, recebi um grande livramento. Por quê? Porque eu estou na igreja. Não porque Cristo está na tua vida, porque você está na igreja. Olha, Jesus ontem operou na minha vida. Como assim que ele operou? Jesus abriu uma porta de emprego. Por quê? Porque Jesus é Deus? Não, porque eu fui para a igreja e lá paguei um preço e aí eu recebi todas as coisas. Eu entreguei a Cristo, que o Jesus maravilhoso que habita no seu coração, você entrega na mão dos líderes religiosos e eles te devolvem em forma de promessas. Não é isso? E a conta gota ainda, não é isso? Aos poucos, né? As migalhazinhas, né? De vez em quando sente a presença do Espírito Santo. Aleluia! O Jesus me visitou ontem, o culto foi maravilhoso. É misericórdia de Deus ter da tua aflição.
Mas você não sente isso fora constantemente porque você não crê, só crê que só vai sentir isso na igreja. Tanto é que os perrengues da vida acontecem dentro das igrejas. Pessoas estão doentes, pessoas estão morrendo, pessoas estão sendo acidentadas, pessoas estão passando situações, pessoas estão passando desempregos dentro das igrejas. Mas eles não falam isso. É sempre assim, de 100, 5 recebeu bênção, usa 5 para fazer propaganda, mas os 95 tá chorando lá, tá pagando o preço religioso, tá vendendo a fé ao líder religioso, vendendo Jesus aos líderes religiosos, e Jesus tão perto no seu coração, habitando na sua vida, habitando no teu ser, no teu coração, para te fazer entender que viver é Cristo, morrer é lucro. E aí você vai, pega a tua fé em Jesus e vai lá e oferece na igreja, desgastando a tua vida, para um Deus que requer das mãos do homem dinheiro, trabalhos físicos, suor. Eu estou realizando a obra de Deus. Não está construindo patrimônio para sua religião, para sua igreja, para o seu líder, para o seu pastor. Você sabe que é assim, você só não aceita porque você não acredita que esses homens estão te enganando. Mas quando você lê o texto de novo de Mateus 26, do 9 ao 15, você vai perceber que você está vendendo Jesus como assim mesma coisa que Judas fez. Você está fazendo. Você só não percebe que está fazendo, mas está fazendo. Todas as vezes que você quer fazer algo de bom, que você faz para a instituição religiosa, e você deixa de fazer para o próximo, você está vendendo Jesus. Porque aquilo que você deveria fazer para o próximo, você está fazendo para a religião, para a igreja. Levantando parede para a igreja, trabalhando para a igreja, lavando a igreja. Deus não habita em templos feitos por mão de homens, meu irmão. Se as escrituras os condenam a isso, você está atrás de quê? Você não aceita que Jesus habita na sua vida? Você não aceita que Jesus seja o único pregador da sua vida? Você não aceita que essas deduções bíblicas religiosas não te levam a lugar nenhum? Só é como encher linguiça, encher o ventre de nada, do vazio. São nuvens sem águas. Que o interesse deles é o mesmo interesse lá de Balaão, é o mesminho interesse lá dos nicolaítas, é isso? É domínio sobre o próximo, né? Nicolau, não é isso? Dominar sobre o próximo, né? É isso que eles querem. E Jesus adiantou sobre isso. Caiam fora disso. Sai dela, povo meu. Sai desse engano. Então lembre-se, esse texto de Mateus aqui, que é um texto que os líderes religiosos usam para se defender, esse mesmo texto que eles usam para se defender, para dizer que a igreja não é obra, que essa igreja não é obra de caridade, mas a obra de Deus é construir igreja, levantar templo, gastar dinheiro, dar dinheiro para a igreja, né? Dar dinheiro para pastor, porque na verdade eles não falam isso para você. Eles não vão dizer que você está dando para Jesus. Não, você está dando para a instituição dele e que o CPF da instituição é dele, é deles. O dinheiro é para eles. Eles não vão chegar para você e dizer que o dinheiro é para eles. Mas a grana, o dinheiro, o teu suor é para eles, em pró deles. Tanto é que se você sair, você toma um pé no traseiro, como milhares de pessoas tomam, e fica 10 anos construindo a igreja de um, muda para outra, enriquece aquele outro, e vai a vida inteira enriquecendo e achando que está acumulando diante de Deus, fazendo a obra de Deus. Nós está fazendo a obra desses demônios. Você está fazendo a obra de Satanás, porque esses homens não querem a verdade. Esses homens querem mentira. Eles não querem serem verdadeiros com vocês. Então está na hora de você dizer: chega, basta, eu não suporto mais, eu não aguento mais, eu não quero mais ser enganado, eu quero só Jesus agora. E agora você vai poder ler as escrituras e dizer: rapaz, não é que meu pastor sempre fez isso? Eu, quando era pastor, né? Falso pastor, né? Que era pastor da igreja, rendia lucro para os meus senhores religiosos, e achando que era por Deus vivo. Não, era para um suposto Deus preguiçoso, que não gosta de trabalhar e que depende do dinheiro de homem, que não é o Deus verdadeiro, viu? Porque o Deus verdadeiro, quando vir, vai sucumbir esse falso Deus, falso Cristo, falso Espírito, falsos pastores, falsos ungidos, e você vai dizer assim: meu Deus, me livra disso. Acorda, meu irmão. Acorda, minha irmã. Eu espero que você compreenda. Eu estou tentando falar rápido aqui, devido ao tempo e aos minutos. Diminuiu a quantidade do vídeo, o tempo do vídeo, mas tudo bem. Eu acredito que você compreendeu. Leia as escrituras, leia. E quando você lê, pede a Deus para te libertar dessa lavagem cerebral que os líderes religiosos te fez crer. Você crê nas doutrinas, nas mentiras, nas pregações, nesses enganos, e deixa de reconhecer a verdade dentro das escrituras. E é isso mesmo. Pobres, verso 11, né? Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Palavra de Jesus dada aos discípulos.
tudo que eles tivessem a fazer por Jesus, eles tinham que fazer ali naquele momento. Que depois da morte de Jesus, se eles quisessem dar alguma coisa ou fazer alguma coisa para Cristo, o Senhor Jesus ensinou no texto de Mateus, vamos ver de novo aqui, Mateus 25, 42 ao 46. Dá aos pequeninos, aos que precisam. Que você fazendo isso pelo próximo, você está fazendo isso para Cristo. É como o Senhor Jesus disse, né? Um mandamento vos dou. Qual? Que ameis uns aos outros. Mas qual os mandamentos da religião e das igrejas? Que você tem que amar a igreja deles, a doutrina deles, o ensinamento deles, amar esses líderes, como líder, não como ser humano. Como ser humano tem que amar, temos que amar mesmo. Mas como líderes religiosos, esses são cães gulosos, são arrebatadores de almas. São malignos. Eu espero que você entenda isso. E que você possa dizer, é verdade, se eu quiser fazer alguma coisa para Cristo, hoje, eu tenho que fazer para o próximo. Porque esse foi o mandamento de Jesus. Um mandamento eu vos dou. Que ameis uns aos outros. É maravilhoso, né? A obra do meu Pai é esta. Qual? Jesus fala para nós. Qual é a obra do Pai? É dar dinheiro para a igreja? É construir parede para a igreja? É enriquecer o patrimônio religioso da minha denominação religiosa? Não. Aí Jesus disse assim. A obra do meu Pai é essa. Que creia naquele que o Pai enviou, isso é, crer no Senhor Jesus. Todas as palavras de Jesus são dignas de aceitação. Eis aí o dia da salvação. Não deixa passar na tua vida a verdade, não deixa. Porque a verdade é assim. Se você despreza ela hoje, ela vai estourar no coração de alguém. É como fonte de águas. Se você fechar aqui, ela nasce ali. Não deixa passar não, né? Abra o seu coração e torne você fonte que jorra para a vida eterna. Queira a verdade. Ame a verdade. E despreze a mentira. E despreze todo ensinamento de mentirosos. Com a paz do Senhor Jesus. Amém.